Vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. As figurinhas estão de volta. Quando é minha vez, sempre tem figurinha, né? Como o pastor gosta de brincar. Vamos lá. Uma rápida recapitulação do nosso último estudo. O nosso último estudo foi há 2 semanas atrás. Há 15 dias, porque na semana passada, quarta-feira passada, nós tivemos a Semana da Família, de terça a sexta. Então, o nosso último estudo foi há 2 quartas-feiras atrás. Nós falamos, eu mesmo falei na ocasião, os Salmos 14 a 16, a diferença entre o insensato e o justo. Foi o que nós conversamos no último estudo bíblico. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, só para nós recordarmos aquilo que foi falado. Então, Salmos 14 a 16, a diferença entre o insensato e o justo. No Salmo 14, nós temos aí o insensato, uma descrição do insensato. E no Salmo 15, a descrição do justo. Veja aí, Salmo 14, 1, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, Salmo 14, o procedimento, como é que o insensato, que o imprudente age. Ele vive como se Deus não existisse. Ele diz, não há Deus. É a sua percepção de vida, não há Deus. Depois nós vimos a percepção do justo, como vive o justo. Salmo 15, versículos 1 e 2, veja só. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E aí o Salmo continua descrevendo a vida do que é chamado aí, né? Do cidadão dos céus, a vida do justo. Nós destacamos isso, o Salmo 15, ele tem uma pergunta, uma resposta e uma conclusão. A conclusão é o versículo 5b, que diz, quem deste modo procede não será jamais abalado. Muito bem. Hoje, a minha ideia é falar 2 salmos com os irmãos, Salmos 17 e 18. É o que nós vamos estudar, é a nossa proposta. O tema que eu dei para os 2 salmos é este: ações de Davi para com Deus. Os 2 salmos juntos somam 65 versículos. Tem 65 versículos. Estes 65 versículos eu resumi nesta frase: ações de Davi para com Deus. São atos, atitudes, mais especificamente 2 atitudes que o rei Davi vai fazer. Aliás, lembrando aos irmãos que dos Salmos 11 até o 32, são todos eles de autoria de Davi. Começa no 11 e vai até o 32, todos eles são da autoria de Davi. Esboço dos Salmos 17 e 18. Eles estão divididos em 2 partes. Primeira, uma oração de proteção, Salmo 17. Segunda, um cântico de gratidão, Salmo 18. Então, nós vemos aqui nos Salmos 17 e 18, 2 ações de Davi, ou 2 atos, ou 2 atitudes. No primeiro salmo, ele faz uma oração. No segundo salmo, é um cântico. Então, basicamente, o que nós vamos ver até as 10h30, não, brincadeira, a gente não vai até as 10h30, fiquem tranquilos. Então, basicamente, o que nós vamos ver é 2 coisas, 2 palavrinhas que resumem o nosso estudo bíblico dessa noite. Primeira palavra-chave é oração e a segunda palavra-chave é cântico. Uma oração e um cântico são as 2 ações
de Davi para com Deus. Salmo 17, oração. Salmo 18, cântico. É isso que nós vamos ver basicamente. Então, o que nós vamos ver daqui para frente são os detalhes desta oração e deste cântico proferidos pelo rei Davi. Muito bem, Salmo 17, uma oração de proteção. Na verdade, pedindo proteção a Deus. Veja só. O Salmo, ele apresenta aí, o título dele em itálico, apresenta a única descrição que nós temos é que é uma oração. Você tem dois títulos aí, né? O título em negrito, súplica pela proteção divina, que é uma sugestão da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, e também um título em itálico, oração de Davi. Essa expressão, oração de Davi, faz parte do texto original, faz parte do versículo 1. Então, tudo o que nós sabemos sobre o momento, o contexto, o ambiente deste salmo é que é uma oração. O que ele estava passando, o que ele estava vivendo, quais os problemas que ele estava enfrentando, não sabemos. Mas o fato é que ele pede proteção. Ele vai orar pedindo que Deus o livre, o proteja, o guarde, o abençoe. Então, provavelmente ele estava fugindo dos seus inimigos, seja de Saul ou seja de um outro inimigo, que ele teve uma vida bem agitada, diga-se de passagem. Muito bem, então tudo que nós sabemos do Salmo é que é uma oração pedindo livramento da parte do Senhor. Vamos ver aí, a gente vai lendo à medida em que vamos expondo. O Salmo está dividido em 6 partes. Vamos ver aí a primeira. O seu pedido ao Senhor, versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então ele começa a sua oração fazendo um pedido a Deus. Ouve, Senhor, a causa justa. O que me chama a atenção nesse pedido é que não é de qualquer pessoa. Sua causa é justa. Quem está pedindo para Deus é Davi. E ele está se esforçando por agradar a Deus, por fazer a sua vontade. Porque não adiantaria nada ele ficar pedindo para Deus se ele fosse um homem mau, ruim, perverso, se ele não procurasse obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos e andar conforme a vontade do Senhor. Então, logo de cara, no primeiro versículo, o que a gente vê é tudo que vai ser falado, tudo que vai ser pedido, a sua intercessão, a sua oração, ele diz assim, é uma causa justa. Não estou pedindo por mim mesmo, não estou pedindo para a minha própria vanglória, estou pedindo porque a minha causa é justa. E com isso ele não está dizendo que não tenha pecado, que não tenha falhas. Justiça para nós não quer dizer que a pessoa é completamente isenta ou livre do pecado. Mas ele vai deixar muito claro que a minha causa é justa. O que eu vou pedir até o final do Salmo, que vai até o versículo 15, o que eu vou pedir é parte de um pressuposto da minha causa justa. E ele é uma causa, ele está aflito porque ele fala, ouve o meu clamor, talvez dando uma intensidade maior para o seu pedido. Então, os meus lábios não são fraudulentos, o Senhor pode me julgar, os meus olhos veem com equidade, com justiça, com retidão. Ele está procurando fazer a vontade de Deus. É o próprio Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, sua causa é justa. Depois, a segunda parte aí, a sua declaração. Ele faz uma declaração para Deus, versículos 3 a 5. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo,
e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Olha que interessante, ele fala assim: sonda-me, Senhor. Os homens podem ter uma sondagem ruim, falha, superficial. Mas Deus sondar é outra coisa. Quando ele diz, sondas-me o coração. Deus nos conhece por fora, nos conhece por dentro, nos conhece quando levantamos, quando vamos deitar. Então veja, o que ele diz lá no início do Salmo sobre a sua causa ser justa, a minha causa é justa. Pode sondar inclusive o meu coração. E o Senhor vai perceber que a minha causa é justa. Ele pede então, ele faz uma declaração: eu tenho procurado me afastar daqueles que andam não segundo a tua vontade. Muito bem. Terceira parte, o seu segundo pedido. São 3 pedidos que ele vai fazer aqui. Já vimos o primeiro, o seu segundo pedido, versículos 6 a 9. Diz assim: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então, veja que interessante, ele vai fazer então o seu segundo pedido para Deus. E ele faz esse pedido com uma consciência: eu invoco a Deus, eu o busco, eu peço para Ele, porque Ele me responde. Deus é aquele que responde às nossas orações, não do nosso jeito, não da maneira que nós gostaríamos, né? A gente sempre aprende, né? Deus responde com sim, responde com não, responde com espere. Domingo nós vimos, Deus responde com o silêncio, que às vezes o silêncio é mais eloquente do que as palavras. Então o seu pedido é: Senhor, me acode, me socorre. E ele pede aí no versículo 7, tem uma expressão que eu até deixei destacada ali: Deus é o Salvador do seu povo. Veja que Salvador está com letra maiúscula aí no versículo 7. Deus de fato é o nosso Salvador. Em toda a Bíblia, o homem precisa de um Salvador, precisa de um libertador. Os juízes, por exemplo, lá do livro de Juízes, são chamados ora de libertadores, depois são chamados de salvadores. E é interessante, Salvador com letra maiúscula, porque inevitavelmente nos faz lembrar do nosso Salvador por excelência, que é o Senhor Jesus. Em última análise, Davi está pedindo socorro para um Salvador, mas nós sabemos, Jesus já veio, Ele é o nosso Salvador por excelência. Então, ele está fazendo o seu segundo pedido: Senhor, me salva, me livra, me guarda, me protege. No versículo 8 ele fala: guarda-me como a menina dos olhos. Menina dos olhos é a pupila, a parte mais sensível do nosso corpo. Então, o seu segundo pedido é: Senhor, me guarda dos perversos. No versículo 9, daqueles que me assediam de morte, aqueles que procuram me matar. Muito bem, deixa eu passar mais um aqui. Quarta parte, a sua descrição dos ímpios, versículos 10 a 12, ele vai dizer quem são os ímpios. Versículo 10, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Deitar por terra é matar. Verso 12, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Então, os inimigos, os adversários, são insensíveis,
são maus, perversos, violentos, procuram matar aqueles que são bons. E ele usa uma figura no versículo 12. Esses insensíveis, esses perversos, eles se parecem com o leão. Parece um leão. Por quê? O leão é o rei dos animais, o rei das selvas, o animal mais forte, mais imponente. E a figura do leão ele sempre traz essa ideia de força, de poder, de destruição. O apóstolo Pedro usa essa figura para Satanás, lembra disso? Lá em uma de suas cartas, ele diz que Satanás é como um leão que fica em derredor do seu povo, procurando alguém para matar, para destruir. É a figura de um leão. Eles se parecem com um leão, são fortes e estão sempre à espreita, armando emboscada para nos destruir. É por causa desses ímpios que Davi está fazendo a sua oração. Uma oração de proteção, pedindo proteção ao Senhor. Lembrando que o seu pressuposto é: minha causa é justa. Eu tenho procurado andar nos teus caminhos. Tenho me esforçado para honrá-lo, para glorificá-lo. Muito bem. Quinta parte, o seu terceiro pedido. Já foram 2 e agora ele vai fazer mais um. O seu terceiro pedido, versículos 13 e 14. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Qual é o pedido dele? Senhor, destrói estes inimigos, arrasa-os, livra do ímpio a minha vida. Eles são mundanos, eles não têm compromisso com Deus, eles não têm misericórdia. Vocês se lembram, por exemplo, perto do final da vida dele, quando o Senhor mandou um profeta, o profeta Gade. Davi havia levantado o censo de Israel para saber quantos soldados tinham, lembra? E o texto diz que isso foi mal aos olhos do Senhor. E aí ele conta lá, o Joabe ainda tentou convencê-lo: Senhor, ó rei, que o Senhor aumente o teu exército aí, multiplique, não sei quantas vezes mais, mas para que fazer uma coisa dessas? Davi queria saber a capacidade da sua força. E o Joabe tenta persuadi-lo, convencê-lo de não fazer isso. No final das contas, a palavra do rei prevalece. Joabe sai para contar, fazer o censo do povo, e o exército dele tinha cerca de 1.300.000, 1.400.000 soldados. Então ele queria ver a sua força, o seu poderio bélico, militar. E o Joabe ficou, a gente lê rápido, né, mas não percebe, mas o Joabe ficou 9 meses contando. Ele sai, o texto fala de Dan até Berseba, sai 9 meses contando quantos soldados haviam. Depois Deus manda o profeta Gade e diz assim: vai lá falar com Davi que ele tem 3 opções, 3 castigos. Aí o texto fala da fome, o texto fala de 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias nas mãos do Senhor. O que você escolheria? Aí o Davi diz assim: eu estou aflito, estou em grande angústia. Mas ele diz assim: bom, 3 anos de fome não é uma boa. Dá vontade de... Não tem uma quarta opção? Eu tenho uma opção além dessas 3? Não, não tem. É A, B ou C. Então veja, ele começa a racionalizar e diz assim: 3 anos de fome é muito tempo. Israel já passou, nós já vivemos, José experimentou 7 anos de fome, é muito tempo. 3 meses fugindo dos inimigos, também é muito tempo. Então é melhor 3 dias nas mãos do Senhor. Coitado do Davi, viu? 3 dias nas mãos do Senhor, 72 horas. E a conclusão de Davi é melhor ficar 3 dias nas mãos do Senhor,
porque o Senhor é cheio de misericórdia. Imagina ficar mais 3 meses, 90 dias nas mãos dos inimigos. Eles não têm uma palavra no dicionário deles. Não tem, no vocabulário deles não existe a palavra misericórdia. Não existe compaixão, dó. Então, 3 anos de fome? Não, muito tempo. 3 meses? Muito tempo. 3 meses fugindo dos inimigos. Pega, não pega, mata, não mata. Eu tenho que me esconder. E ele diz, é melhor cair nas mãos do Senhor. Veja, é o mesmo Davi que está dizendo aqui, nos versículos 13 e 14, levanta-os, arrasa-os. Eles não têm misericórdia de ninguém. Então, o desejo de Davi é que Deus faça justiça. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, destrói os ímpios. Muito bem. 6ª parte, a última. A sua firme convicção. A sua firme convicção, versículo 15. Veja só. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aqui tem 2 detalhes interessantes no versículo 15. O primeiro é que ele fala que vai ver a face de Deus. Vai contemplar a face do Senhor. E nós não vamos ver o Senhor. Isso é uma linguagem metafórica usada por Davi. Lembra que Moisés um dia pediu para ver Deus? Lá no deserto, lá no Sinai. E Deus então permite apenas que Moisés visse as suas costas. Um reflexo da sua glória. Quando ele diz que vai contemplar a face de Deus, não é que ele vai ver Deus literalmente, porque nós não veremos a Deus, nem no céu. Porque Paulo fala que, acho que é 1 Timóteo, que Deus habita em luz inacessível. E mesmo na glória, nós não vamos vê-lo. Nós cantamos um hino, não sei se vocês vão lembrar, não vou lembrar o hino agora de cabeça, mas uma estrofe do hino diz assim: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. E Davi quer vê-lo, Davi não vai vê-lo. Quem nós vamos ver lá no céu é Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que está encarnado. Da mesma forma que ele subiu, Atos 1, ele permanece lá vivo, ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, conforme a descrição do credo apostólico. Então é uma frase metafórica. Outra palavra interessante do versículo 15 é acordar. Quando acordar, ele não está falando basicamente de dormir. Eu vou dormir hoje à noite, quando eu acordar amanhã. Esse acordar aqui pode ser provavelmente uma referência à ressurreição. Davi crê na ressurreição dos mortos. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Acordar é um eufemismo, uma figura de linguagem para se referir a Deus, a questão do sono. Por exemplo, lá em João 11, quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, Jesus, num determinado momento lá do texto, diz assim: Lázaro dorme. E aí todo mundo fala, então, se ele dorme, ele vai acordar. E aí o texto vai se desenvolvendo e mais para frente Jesus fala claramente, Lázaro morreu. Mas ele usa a expressão dormir para mostrar, olha, quem dorme vai acordar, quem morre vai ressuscitar. Então Davi termina a sua oração, que ele começou dizendo que a sua causa era justa, e dizendo que vai contemplar a Deus, vai acordar ou vai ressuscitar. Ele crê que verá a Deus quando acordar. Eu até deixei entre aspas aí. Ou quando ressuscitar. Muito bem. Hoje eu trouxe um detalhe diferente para vocês aqui. Eu tentei encontrar Jesus aqui neste salmo. Jesus no Salmo 17. Qual o paralelo que nós fazemos do Salmo 17 com Jesus? Ele nos ensinou a orar.
Lembra lá, Mateus 6, versículos 9 a 13, nós temos a famosa oração do Pai Nosso. Inclusive na sua Bíblia tem uma descrição, na maioria das Bíblias aparece a oração dominical, não é assim? Mas a oração dominical não é um bom título, porque dá a impressão que a gente só a cita no domingo, né? Oração dominical. Nos outros dias da semana a gente não a cita. Então, fazendo um paralelo do Salmo 17, Jesus no Salmo 17, eu me lembrei do Pai Nosso. E lá no versículo 13 de Mateus 6, no Pai Nosso, nós temos uma expressão muito parecida com o que Davi fala aqui no Salmo 17. Versículo 13, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, disse assim: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então vejam o paralelo do Salmo 17 com Jesus lá no Novo Testamento, ensinando os seus discípulos a orar. O que Davi está pedindo no Salmo 17 é: livra-nos do mal, livra-nos dos insensíveis, dos perversos, dos homens que se afastam de ti, livra-nos do mal. E essa oração nós encontramos a sua plenitude desse pedido em Mateus 6,13, quando Jesus diz: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então esse é o paralelo do Salmo, encaixando Jesus aqui no Salmo 17. Muito bem. Vamos para o Salmo 18, um cântico de gratidão. Então a primeira palavra é uma oração, e agora o que nós temos aqui é um cântico de gratidão. Nós vamos ler um texto belíssimo aqui, o texto é grande, mas eu queria fazer a leitura com os irmãos. Antes da leitura, veja só, o título, veja aí, o título do Salmo 18, esse título ele está mais claro e fica mais evidente o seu contexto. Ele é um cântico de Davi. Veja só o que aparece aí em itálico na sua Bíblia. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. Então, são 50 versículos que podem ser resumidos numa palavra: cântico. É um hino, é um louvor, é uma adoração. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse... E aí começa. Agora, veja que interessante, esse salmo, ele é tão interessante, tão precioso, que ele tem 2 vezes na Bíblia. Nós lemos esse texto 2 vezes. Eu coloquei ali na descrição, veja só, ele aparece em 2 Samuel 22. Vá para lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 22. O Salmo 18, ele é contado na Bíblia 2 vezes. Segundo Samuel 22. Só um detalhe, segundo Samuel 22 está contando o final da vida de Davi. O finalzinho. Ele já reinou, ele governou. Nos capítulos iniciais mostram a glória de Davi, depois mostram o declínio de Davi, o adultério de Davi, as guerras, as batalhas que ele entrou, e o livro termina, acho que termina aqui no capítulo 24, deixa eu ver, isso mesmo, capítulo 24. Segundo Samuel 22 é o final da vida de Davi. E veja só o versículo 1 do texto. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, que é o nosso título, um cântico de gratidão. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, Então, é um texto maravilhoso, citado na Bíblia 2 vezes. E aqui, eu não sei se você já reparou, existe uma pequena diferença. Eu coloquei ali no slide, né? Lá em 2 Samuel 22, são 51 versículos. Aqui no Salmo 18, são 50. Então, a tarefa dos irmãos é achar o versículo que está faltando. Hein? Não, brincadeira,
Eu já encontrei aqui, tá certo? Então, veja que interessante. Repetindo, em 2 Samuel 22, são 51 versículos. E no Salmo 18, são 50. A diferença de um versículo, um só. Eu achei a diferença, talvez esteja claro aí para vocês. No Salmo 18, lá em 2 Samuel 22, só não tem o versículo 1, que diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Não tem lá. Eu te amo, essa expressão, eu te amo, ó Senhor. Então a diferença é que lá não tem o versículo 1, tá certo? Então, nós já descobrimos aqui o contexto, o ambiente. E é bem abrangente, inclusive, quando fala aqui, no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Então, observem, dá-nos a impressão que o Salmo foi escrito quando já passou Saul, e Saul, em 1 Samuel 31, ele comete lá o suicídio, lembra? Então, passou Saul, passou os inimigos. A vida de Davi era tão difícil que teve uma época da vida que ele precisou procurar abrigo entre os inimigos. Ele foi morar entre os filisteus, ele foi procurar abrigo com o rei de Gate. Chegou um dia, uma vez ele chegou lá fingindo de doido, lembra? Babando. E aí o rei lá dos filisteus diz assim: mas já não basta os doidos que eu tenho aqui? Aqui a cidade cheia de doido aqui, e vocês me trazem mais um? Era o Davi. Mas o Davi está se fingindo, ele deixa correr a baba pela barba, ele vai morar entre os filisteus, ele fica mais ou menos 1 ano e meio lá, morando com o inimigo. Então, talvez, depois de ter passado tudo isso, essa expressão aí em itálico, né? No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Veja, todos. E uma ênfase para o principal, e das mãos de Saul. Ele disse. Então, até o versículo 50, o que nós temos aqui é um cântico de gratidão. Até o final, o Eduardo e o Davi vão cantar aqui este cântico de gratidão. Então nós vamos ler, eu não vou enfatizar muito, mas eu queria fazer a leitura deste salmo com os irmãos, para nós vermos aí os detalhes preciosos aqui. Então, o Senhor o ajudou, o abençoou, o livrou de todos os seus inimigos, de Saul, então ele vai cantar agora. Veja só, repetindo o texto extraordinário que se repete, o mesmo texto tem 2 vezes na Bíblia. Está colocado 2 vezes. Então eu coloquei aqui, não se assustem, o salmo está dividido em 11 partes. Fiquem tranquilos que eu vou fazer apenas a citação. 11. Então veja, primeira, a sua declaração inicial, versículos 1 a 3. Nós vamos apenas ler e pincelar uma ou outra expressão aqui. Versículo 1, a sua declaração inicial. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O que é um baluarte? O que é? Baluarte. Não, ninguém lembra? Baluarte é a base. É o alicerce. É o alicerce. Então ele está dizendo, o Senhor é a minha base, é o meu alicerce, é a minha força. Versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O que ele está fazendo aqui então? Uma declaração de amor, inclusive. Eu te amo, ó Senhor. Uma declaração para com o seu Deus. Deus o livrou de todos os seus inimigos, livrou das mãos de Saul, e ele diz, eu te amo, Senhor. E o Senhor aqui com letras maiúsculas é o Deus da aliança, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que protege os seus servos. Segunda, a sua constatação, versículos 4 e 5. Laços de morte me cercaram,
Torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram. Essa expressão laços de morte, ele vai repetir, talvez seja ele. Veja, por exemplo, o Salmo 116. Essa expressão vai se repetir. O Salmo 116 não aparece autor, mas veja aí, por favor, Salmo 116, 3. A sua constatação, o perigo que ele passou. Salmo 116, 3. Veja a semelhança do Salmo 18 com o Salmo 116. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então a segunda parte é uma constatação, quase que a morte me pegou. É como se ele estivesse olhando pelas lentes do retrovisor, vendo o livramento de Deus. Lembrando que ele fez isso no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele começa a se recordar e diz assim: quase que a morte me laçou, quase que eu morri, mas o Senhor me preservou, me guardou. Então eu lhe ofereço este cântico de gratidão. Terceira parte. Tem que passar aqui. Terceira, a sua invocação ao Senhor. Versículo 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Veja que os verbos estão no passado, para fazer jus ao que ele diz lá inicialmente, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Os verbos estão no passado. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então ele invoca a Deus. Quarta parte, a resposta de Deus. O Deus soberano respondendo a sua oração. Versículos 7 a 15. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Então, ele fala aqui nos versículos 7 a 15 sobre a resposta do Senhor. Eu invoquei e o Deus Todo-Poderoso me escutou. Ele chama Deus, por exemplo, no versículo 13, Altíssimo, com letra maiúscula, né? Geralmente essa expressão aparece bastante no livro dos Salmos. O Senhor é Altíssimo. Inclusive, às vezes, essa expressão Altíssimo, ela é utilizada porque os judeus tinham medo de quebrar o terceiro mandamento. Lembra do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, com medo de quebrar o mandamento, chamava Deus por esse nome, com letra maiúscula, Altíssimo. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo. O Altíssimo pode ser o Todo-Poderoso. É apenas, às vezes, um receio de não quebrar o terceiro mandamento. Lembra-te, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinta parte, veja aí, o livramento do Senhor, versículos 16 a 19. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas,
A água na Bíblia sempre é problema. Problema, aflição. Lembra lá quando o povo está diante do Mar Vermelho? Atrás tem o exército de Faraó. Na frente tem o Mar Vermelho. Deus, o Altíssimo precisa agir. O Altíssimo precisa abrir o mar. Então, ele fala aí sobre: tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Veja, os verbos permanecem no passado. Serviu. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, passado, porque ele se agradou de mim. Então essa é a quinta parte. Sexta parte que aparece ali, a recompensa do Senhor. Vocês estão enxergando ali? Dá para enxergar? Todo mundo? Quem estiver enxergando não precisa de oftalmo, está tudo certo. Então, a sexta parte, a recompensa do Senhor, versículos 20 a 24. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui, então, veja, tudo passado, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então essa aqui é a sexta parte. Sétima parte, a ação de Deus com o íntegro. Como é que Deus age com aqueles que são fiéis para com ele? Versículos 25 a 30. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então ele está dizendo, como é que Deus age com o íntegro, com aqueles que procuram fazer a tua vontade. Então ele diz assim, para com o benigno, o Senhor é benigno. Para com os puros, ele se mostra puro. Então Deus abençoa a geração dos íntegros. Oitava parte, a descrição do que Deus fez. Vamos terminar aí a leitura. A descrição do que Deus fez. Versículos 31 a 42. Veja só. O que foi que Deus fez? Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos, os verbos permanecem no passado, para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento.
lancei-os fora como a lama das ruas. Então, ele mostra aí o que foi que Deus fez. Nona parte, a sua descrição de vitória, a vitória concedida pelo Senhor. Versículos 43 a 45. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações, ou líder. Povo que não me conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos, sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. O que ele está dizendo é: Deus me engrandeceu, me deu força, me deu vitória, a ponto de o meu poder ser tão grande que gente que eu nem conhecia me obedecia. Gente dava atenção para mim, porque Deus lhe deu vitória. Lembra da frase inicial dele? Ele está cantando no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos do principal, Saul. Um belo cântico de gratidão canta Davi. 10ª parte aqui, a sua exaltação a Deus, versículos 46 a 48. Agora ele vai exaltar ao Senhor por tudo que foi feito na vida dele. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então o que ele está fazendo aqui é exaltando a Deus. Bendita seja a rocha, a minha rocha. Ele está bendizendo, adorando, agradecendo a Deus pelos livramentos. E a última coisa, a 11ª parte aí, a sua promessa de adoração, versículos 49 e 50. Veja só, ele se compromete e diz que vai louvar a Deus. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Uma promessa de adoração ao Senhor. E é interessante que aqui, o versículo 49 é citado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai fazer uma citação desse texto. E eu queria ler com os irmãos. Lá em Romanos, Paulo cita o versículo 49. Veja aí, por favor. Romanos 15, 9. Paulo vem argumentando na sua carta e no capítulo 15, versículo 9, ele cita o Salmo 18. O versículo 49. Romanos 15, 9 diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O que ele está fazendo aqui? Citando o Salmo 18, 49. Falando que os gentios também um dia louvariam. E, aliás, os gentios louvarem no Antigo Testamento é uma coisa assim impensável. Porque a gente conhece a história, né? Israel acabou ficando ensimesmada. A nação ficou ensimesmada. Então, quando os gentios devem louvar a Deus, é uma profecia cumprida lá no Novo Testamento e anunciada pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós só temos 2 profetas que falam para os estrangeiros. 2. Um deles a gente conhece, né, que é Jonas. Lembra de Jonas? A missão de Jonas era pregar para os ninivitas. E ele prega com má vontade
Ele prega, na verdade, o que ele deseja é que Deus derrame o juízo sobre os ímpios. Então, Jonas prega para os ninivitas. E Deus levantou um outro profeta para pregar aos gentios, Naum, o profeta Naum. Lembra de Naum? Tem até uma piadinha, né? Que diz que o pastor foi pregar, né? E falou assim: irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Naum. E alguém lá no fundo, né? Disse: na onde? Gostaram dessa? Essa foi ruim, né? Essa foi ruim, né, Humberto? Quem está lá no fundo é o Samuel, por acaso é o Samuel, mas não foi ele, não. Foi ele, não. Na onde, pastor? Abra sua Bíblia em Naum. Na onde? Está na Bíblia, o profeta Naum. E é interessante que Jonas prega em Nínive, anunciando a misericórdia de Deus. Naum prega em Nínive, anunciando o juízo de Deus. Jonas vai mostrar a misericórdia de Deus sendo oferecida aos ninivitas. Naum vai mostrar o juízo de Deus sendo oferecido aos ninivitas. Então o versículo 49 diz assim: eu vou te glorificar, eu vou te louvar entre os gentios. Mas isso é impensável no Antigo Testamento. A ponto de, no Novo Testamento, Romanos 15:9, Paulo diz assim: os gentios foram incluídos no plano de salvação, conforme Davi falou no Salmo 18, versículo 49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se é o Salmo, acho que é o 117. Dá uma olhada lá. Salmo, aqui. Olha isso aqui, ó. Salmo 117. Bem pequenininho, são 2 versículos só. Olha o que diz o versículo 1. Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Então, o salmista está mandando que os gentios cantem, louvem, mas na cabeça dele isso é muito complicado. Os gentios e os povos devem louvar, mas a plenitude disso é Paulo que exemplifica em Romanos 15, 9, dizendo que o que Davi disse no Salmo 18 se cumpriu. Muito bem, agora rapidinho só para... Eu procurei Jesus no Salmo 17 e também no Salmo 18. Vamos ver aí Jesus no Salmo 18. Algo que eu me lembrei aqui, né? Se Davi diz no Salmo 18 que Deus o socorreu, que Deus o livrou, nós temos esse paralelo lá no Novo Testamento. Quem fez isso foi Pedro. Ele, Jesus, socorreu Pedro. O texto é Mateus 14, versículos 22 a 33. É o texto quando Jesus anda por sobre o mar. Lembra? Pedro diz: se é o Senhor, permita que eu vá. Então Jesus diz: vem, sou eu, vem. E ele vem e geralmente é interessante, nós criticamos Pedro de cara, porque ele afogou e ia afogar, mas a gente devia elogiar, porque ele foi o único corajoso que foi. Os outros 11 estavam dentro do barco com medo, porque na verdade eles acharam que Jesus era um fantasma. E o Pedro é o seguinte: com fantasma ou sem fantasma, eu vou. Então nós deveríamos, na verdade, primeiro elogiar o Pedro, porque primeiro tem que encarar um fantasma lá fora. Já é o primeiro problema. Segundo problema, andar sobre as águas. Deveríamos elogiá-lo. Encarou o fantasma, entre aspas, e andou sobre as águas, andou um pouquinho lá. Depois ele olha para a esquerda, para a direita, vê o problema lá, e em Mateus 14, 30, o pedido de Pedro é: salva-me, Senhor. Está afundando, está afogando lá, tirou os olhos de Jesus, e o pedido de Pedro é: salva-me, Senhor. É o mesmo pedido do Salmo 18. É Davi no Salmo 18 lembrando
no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O que foi que Deus fez? Livrou, salvou, protegeu, abençoou, guardou, protegeu. Então, Jesus, nós podemos fazer esse paralelo de Jesus aqui no Salmo 18, sendo que ele é, na sua plenitude, aquele que socorre os seus, o seu povo. Muito bem. Algumas lições para nós aqui, brevemente. O que nós podemos aprender destes dois salmos? Quais lições nós podemos tirar de forma prática? O que me chamou a atenção? Pelo menos 4 lições me chamaram a atenção aqui. Primeira, Deus responde às nossas orações. Salmo 17:6 diz assim, vamos ler só para finalizar aqui. Salmo 17:6 diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Irmãos, essa é uma certeza maravilhosa que nós podemos ter. Deus responde às nossas orações. É por isso que a gente vem na casa do Senhor, a gente vem na terça cedo, a gente vem na quinta-feira à noite. Temos 2 reuniões de oração por semana aqui, porque nós temos uma certeza, uma convicção. Deus responde às nossas orações. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos responde. Pode não ser do jeito que eu quero, mas Ele responde. Deus responde a sua oração, a minha, a nossa. Segunda lição, precisamos reconhecer quem é o Senhor. Veja só a descrição que Davi faz de Deus. Quem é o Senhor para Davi? 18:2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? Olha quanta coisa, quanta adjetivação Davi fala em relação a Deus. Deus veja, olha o tempo todo, minha, meu. Deus é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu escudo, meu rochedo, minha salvação, meu baluarte. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus na sua vida? Será que Ele de fato é o seu Deus ou é o Deus do outro? Lembra de Jacó, por exemplo, né? Jacó, antes da sua conversão, ele falava assim, olha, é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô Abraão, é o Deus do meu pai Isaac, mas vocês percebem que raramente ele particularizava e dizia, o meu Deus. Tem que ser o meu Deus. Quem é Deus para você? Davi faz toda essa descrição no versículo 2. Terceira lição. Deus abençoa os que são íntegros. 18:25 diz assim, Salmo 18:25. Para com o benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Deus abençoa os que são íntegros, corretos. A bênção do Senhor acompanha aqueles que o servem, que procuram fazer a sua vontade. Eu tenho uma frase, eu gosto de frases curtas, né? Fica claro isso? Eu tenho uma frase que diz assim, olha, eu ouvi uma vez, Deus honra quem é fiel. Deus honra. O mundo pode não honrar, a sociedade pode não reconhecer, mas veja, Deus honra quem é fiel. Lembra de Daniel? Daniel começa a ser honrado adolescente, porque ele resolve não se contaminar com as finas iguarias do rei. Deus honra quem é fiel. Deus começa a honrar Daniel com um adolescente, e Daniel, quando tem cerca de 90 anos de idade,
Deus continua honrando Daniel. Daniel é maior do que o Império Babilônico, inclusive, porque Deus honra quem é fiel. Deus abençoa os que são íntegros. Nós já vimos em um dos salmos anteriores, Deus sabe distinguir para si o piedoso. Deus sabe quem é piedoso. Quarta lição que tem a ver comigo e com você. É preciso louvar a Deus pelos livramentos. 18:49, novamente, que é o versículo citado por Paulo lá no Novo Testamento. 18:49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Louvar a Deus pelos livramentos. Quantos livramentos Deus nos faz, não é verdade? E às vezes é interessante que tem livramentos que Deus opera na nossa vida que a gente nem fica sabendo, né? Não é verdade? O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E às vezes nós nem temos a percepção total de que somos protegidos e guardados por Deus, livramentos que a gente nem fica sabendo. É preciso louvar a Deus pelos livramentos que nós sabemos, que nós tomamos conhecimento, e por aqueles que nós não sabemos. Deus nos livra, Deus nos abençoa. Vivemos num mundo mau, caído, violento. Nós queremos fazer o certo, queremos fazer a vontade de Deus, mas se a gente for lá fora, provavelmente o nosso vizinho não pensa como nós. Não tem a mesma perspectiva de vida, não tem o mesmo temor a Deus no coração. Então essas são as lições aí que tem a ver, que eu consegui extrair aqui deste Salmo. É isso que eu queria falar com os irmãos. Salmos 17 e 18, ações de Davi para com Deus. No Salmo 17, uma oração. No Salmo 18, um cântico. Oração e cântico são as ações de Davi. Alguma pergunta? Algum comentário?